Em 2020, o mundo foi sacudido pela pandemia inesperada do novo coronavírus. De norte a sul, de leste a oeste, o inimigo invisível afastou os seres humanos do convívio pessoal. No Brasil e no Ceará, a crise entrou em nossas casas e mexeu com nossas emoções. Nossos comércios e serviços foram fechados. Nossas praias foram esvaziadas. Nossos empreendedores, vendedores, pescadores e artistas impactados. Nossas vidas viradas do avesso. Agora é hora de estarmos juntos. Vamos transformar o medo em esperança. Vamos tirar das adversidades a força. O caminho para a solidariedade mundial depende de nós. Vamos caminhar unidos, otimistas e solidários. Vamos falar sobre como fazer delivery no cenário atual no mundo pós-coronavírus. Vamos fazer a nossa parte para melhorar o Brasil e o Ceará todos juntos. Olá, sejam bem-vindos ao programa Questão Aberta pós-coronavírus. No Questão Aberta, nós estamos abordando temas importantes relacionados à crise causada pela Covid-19. Já falamos aqui sobre saúde mental, recolocação no mercado de trabalho, novos mercados e da importância da capacitação. Na edição de hoje, vamos trazer um assunto que está super em alta, o delivery, os serviços de entrega em domicílio. Nas próximas semanas, eu vou estar acompanhada de Rony Cunha Bueno, palestrante, escritor, acelerador de startups e responsável por vários cases de sucesso no mundo da propaganda e marketing. Olá, Rony, seja bem-vindo. Muito obrigada pela parceria. Olá, Joana, tudo bom? Um prazer aqui estar com vocês. Vou tentar dividir um pouco do meu conhecimento com vocês ao longo desses dias. Um pouco desses 13 anos que eu tenho vivendo nessa nova economia, né? Me apresentando rapidamente aqui, eu fui um dos fundadores da fase exponencial da Netshoes. Hoje eu tenho uma aceleradora de negócios, venho ajudando outros negócios a crescerem rápido, nesse mundo novo, nesse mundo do digital, nesse mundo que vem acontecendo e crescendo e que todos nós estamos vivendo, né? Eu escrevi um best-seller chamado Mude ou Morra, e estou aqui para entregar o meu melhor, dividir meu conhecimento com vocês e que a gente tire o melhor dos nossos convidados aqui. Agora, esse tema de hoje está super em alta, né? A importância do delivery, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, as pessoas passaram a consumir mais dentro das suas casas. É incrível. O tema do delivery, né, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? Se você pegar curvas de crescimento, ele vinha crescendo já numa transformação, numa evolução muito grande, e nesses últimos meses simplesmente a curva cresceu. O que eu brinco a gente vinha numa transformação, num crescimento, e os últimos meses foi uma revolução, né? Os números cresceram assustadoramente, e todos os grandes negócios, né, de e-commerce, de serviços, estão dependentes desse delivery, e tem novos modelos de delivery vindo cada vez mais enriquecer, e é o que a gente vai dividir um pouco aqui, né? Nós tínhamos um clássico delivery, que eu acho que todo mundo algum dia já pediu uma pizza, né? Todo mundo já utilizou delivery por algum momento, mas hoje está virando um serviço quase que fundamental, né? Você compra o livro, você compra o remédio, você compra uma roupa, você compra a comida, né? Então, ele já vinha, né, a reboque do digital, quando você queria alguma coisa, você apertava e aparecia para você. Mas hoje, mais do que nunca, um serviço de delivery é chave para todos os negócios. É isso aí, Rony. Para falar um pouco mais também sobre esse assunto, nós convidamos duas pessoas para acrescentar aqui o debate. Estamos aqui com o coordenador de atendimento digital do Sebrae Ceará, o Alisson Gomes. Bem-vindo, Alisson. Obrigada pela parceria também aqui no programa. Olá, Joana, muito obrigado. Fiquei muito feliz de a gente poder falar desse tema, pois muitas empresas, né, micro e pequenos empresários já estão atuando com delivery, mas é ainda um tema que muitos ainda desconhecem, muitos ainda não têm as informações necessárias, e eu acho que vai ser fundamental a gente poder discutir isso hoje. E também nós convidamos o diretor de estratégia da Rappi, o Fernando Vilela, que está falando com a gente por videoconferência lá de São Paulo. Bem-vindo, Fernando. Obrigada também por atender ao nosso convite. Obrigado você, Joana. Espero aqui conseguir contribuir um pouco com a visão para os nossos empreendedores do Brasil conseguirem se desenvolver.
Bom, a gente já falou um pouquinho no começo, né, que antigamente só se pedia pizza por telefone, né? E hoje em dia esse mercado do delivery está em todos os setores, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa transformação e principalmente hoje dessa dependência, né, de pedir tudo que você imaginar, você consegue receber na sua casa. Bom, se eu puder começar, dar um pouco de visão do mercado, é exatamente o que você falou. No começo era só telefone, e acho que todo mundo conhece, isso tem 15, 20 anos no Brasil, não é nenhuma novidade. Depois a gente viu os aplicativos especializados de delivery, e depois a gente começou a ver um pouco o delivery de tudo. E ao mesmo tempo, o e-commerce, né, então o varejo pela internet, que não era nem um pouco conhecido no Brasil, foi se tornando cada vez mais conhecido, e com a questão da pandemia e a necessidade das pessoas ficarem em casa, a compra online vira não uma opção, mas sim a solução. E como ela é uma compra várias vezes super conveniente, você tem um cenário de autoexpansão dessa compra e de mudança educacional, eu diria, do usuário do brasileiro em relação à compra online. E só completando aqui, acho que um ponto super importante que o Fernando trouxe é um pouco dessa parte de educação, ou seja, as pessoas, né, isso a gente experimentou muitos e muitos anos na Netshoes, no sentido seguinte, uma vez que a pessoa compra o primeiro tênis pela internet, ou compra e chega, e ele fala, nossa, isso funciona, né? Que comodidade eu poder comprar coisas, as coisas chegarem até mim, né, sem eu ter que ir até a loja, ou ter que ir, às vezes não tem na minha cidade, algumas coisas chegam até mim, né? Um pouco dessa noção da nova economia em que as pessoas não vão até os comércios vão até as pessoas, né? Porque as pessoas têm um controle remoto na mão chamado celular, aperta o botão e a mágica acontece. E a minha pergunta, Alisson, para você aqui, que eu queria até dividir, como isso está acontecendo, né, com o pessoal de MEI, pequenas empresas, pequenos varejos, pequenos serviços? Você sente isso também? Era exatamente isso que eu ia falar, porque isso começou com as grandes empresas, né? E hoje o MEI, o pequeno, também tem que entrar nesse ramo, né, Alisson? Exato. A gente está bem próximo dos clientes, né? Já estamos próximos e nesse período estamos bem mais, inclusive. E a gente tem visto que eles entendem, como vocês falaram muito bem, de educação, também é um processo educacional para eles, é um processo de aprendizado. A gente já vê muito a questão da sensibilidade. Antes não era tão comum a sensibilidade para vocês se dispor digitalmente para poder trabalhar com delivery ou pensar nessas outras opções. Mas tendo visto o cenário, muita gente buscou a gente para fazer isso. E eles enfrentam como principal limitação a parte técnica. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala que o usuário ele precisa aprender, do ponto de vista das micro e pequenas empresas, eles também estão buscando conhecimento e muito mais avançado. E eles também, o que eu acho bastante interessante, é que não espera necessariamente o modelo ideal. Muitos já utilizam aplicativos de mensagem para poder, digamos assim, simular uma plataforma, algo do tipo que não tem muito nas suas cidades, e nem por causa disso eles estão deixando de fazer entrega. Mas a gente vê que é aquela coisa inicial, e por isso que a gente está trabalhando para poder tornar algo mais profissionalizado, para eles se preocupar com outros aspectos, porque nesse momento eles pensam muito na entrega para o cliente, mas eles esquecem às vezes de ver uma visão mais sistêmica da empresa deles, porque aquela logística ela impacta no marketing, ela impacta no financeiro, ela impacta em várias áreas. E é isso que a gente também está realmente reforçando para os empresários aprenderem, né, nesse momento, para que eles consigam tornar isso sustentável. De nada adianta a gente fazer esse processo se ele não tiver, de fato, uma sustentabilidade, né? Porque senão isso pode mudar completamente o cenário até o futuro dessa empresa. Você falou uma parte importante aí, que é os desafios, né, dessa questão e da logística também. O que é mais importante? Ter um planejamento também para fazer uma entrega em tempo recorde, uma entrega em que o cliente fique satisfeito com aquele tempo em que ele fez o pedido e que ele chegou na sua casa, a forma como ele é entregue. O que o empresário, o empreendedor, ele precisa levar em consideração tudo isso na logística, né? Exato. Joana e nossos outros convidados, nós temos no Ceará um grande número de MEIs, microempreendedores individuais, que geralmente, a maioria, trabalham apenas eles, né, na verdade, muitos com alimentação. E aí eles são, de fato, como é que eu posso dizer, tensionados, porque eles têm que pensar na logística, eles têm que pensar no financeiro, e o que impacta, na verdade, é todo esse processo que chega agora. Então, ele tem que pensar em embalagem.
ele tem que pensar em marketing, divulgação, ele tem que passar transparência, mostrar a higiene. E o principal de tudo, gente, também, né, quando a gente está falando de microempreendedores individuais ou microempresas, tem que ter um atendimento rápido. Então, muitas vezes, as pessoas estão na operação, cuidando da execução, da logística, que é o foco, mas o cliente está ligando, o cliente está querendo buscar um atendimento, e tudo isso impacta nessa percepção, na verdade, do que a gente tem, e que quem está nos bastidores muitas vezes não tem tanto conhecimento, e o quanto isso demanda do empresário e até da equipe da empresa. Se eu puder adicionar... Claro, Fernando. Mas se eu puder adicionar um ponto que a gente vê, e por estudos mostram, né, o que os usuários buscam, primeiro é tempo. Então, a aderência ao tempo. Se você falou, vou entregar em 60 minutos, o usuário, ele se programa para esperar em 60 minutos. Você vai tomar banho, liga para sua avó, vai fazer a sobremesa, enfim, você fica esperando a expectativa de tempo. Então, esse é um ponto muito importante. E o segundo ponto é que o delivery de restaurante, ele sempre foi criticado por ter uma experiência inferior. E qual que é a experiência inferior? Quando você vai no restaurante, você tem um pouco da experiência do uau, né? Nossa, chegou o prato de comida, nossa, que prato bonito, nossa, que cheiro bom, experiência boa. Então, a parte da embalagem, como a Alisson falou, é perfeita, porque isso transforma a experiência do delivery mais próxima do restaurante. Então, para você que está pedindo, você tem aquela sensação de estar num restaurante dentro da sua casa. Muito interessante o que os dois falaram aqui, né? E resumindo um pouco, né, do que os dois estão dizendo aqui, até para traduzir para os nossos espectadores, o que a gente está falando muito aqui é sobre pessoas. No fundo, é entender que tem um ser humano do outro lado do seu serviço, né, do que você está prestando, que você tem que ser muito sensível, né? Acho que foi uma palavra usada aqui pelos dois, de sensibilidade, de expectativa, do que o outro está esperando, é tempo que ele está esperando, é a qualidade, é chegar quente. O que o seu consumidor está esperando que chegue? Eu lembro uma história na Netshoes para dividir sobre isso, que é super legal aqui para dividir com vocês. Em um certo momento, na Netshoes, a gente conseguiu entregar no mesmo dia em São Paulo, né? E entrou esbaforido lá o diretor de delivery na minha sala, e a gente falou, vamos mudar no site logo para falar para as pessoas que a gente consegue entregar no mesmo dia para São Paulo. A gente falou, não, espera. Vamos continuar prometendo 2 dias para as pessoas, né? Que já era acima da média na época. E o que aconteceu? A expectativa das pessoas eram 2 dias. E a gente começou a entregar em horas na casa das pessoas. O que aconteceu? Entregamos uau, né? Como o Fernando falou. Entregamos algo acima da expectativa das pessoas. As pessoas entravam em redes sociais falando positivamente do nosso negócio, falando como a gente é rápido, como a gente presta serviço bom. Então, quando nós estamos aqui falando de uma coisa, um ponto super chave sobre a expectativa do consumidor, é você entender muito bem, como o Fernando falou, né, como o Alisson falou, entender a expectativa do seu consumidor em relação a esse serviço e como você consegue, inclusive, superá-lo, né? Como você consegue dar um passo além e ir além disso para que eu fale, nossa, que serviço ótimo que eu tenho nessa microempresa ou empresa grande, ou seja, onde for, que assim você vai fidelizá-lo ao seu novo serviço, que, como eu falei no início, na abertura aqui, né? Começamos agora, as pessoas vão gostar e nunca mais, talvez, voltem ao normal, né? O que é o normal agora? A gente pede, então, faz uma pausa agora com vocês, que a gente vai chamar um rápido intervalo. Questão aberta pós-coronavírus. Volta já já. Estamos de volta ao programa Questão Aberta pós-coronavírus, que hoje aborda o tema Como fazer delivery. E chegou a hora de chamar a nossa repórter Juliana Diógenes, que traz uma pesquisa mostrando o aumento considerável nos serviços de delivery. Oi, Juliana, tudo bom? Essa pesquisa ela foi feita durante esse isolamento social, né? Oi, Joana. Bom, que o mercado de delivery está aquecido para os empreendedores e entregadores, todo mundo já sabe.
Mas olha que interessante os resultados de um estudo feito por uma grande operadora de cartões de crédito. A pesquisa mostrou que os pedidos por delivery aumentaram 59% entre os brasileiros durante o mês de abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Alimentação e saúde são os setores mais influentes neste aumento de demanda por entregas a domicílio e correspondem a 13% do crescimento total de faturamento. Vamos ver. A alimentação é uma atividade básica de sobrevivência. Nesta quarentena, o setor alimentício tem se destacado como prioridade entre os brasileiros. No mês de maio, por exemplo, 55% dos restaurantes do país estavam trabalhando só com delivery. O dado é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. Os grandes aplicativos de delivery também têm percebido esse crescimento do setor. Um deles chegou a registrar pico de 300% de aumento no número de pedidos de cadastros de entregadores. Também salta aos olhos o número de contratações de personal shoppers, que triplicou. São eles os responsáveis por fazer a compra no supermercado para o cliente. Em outro aplicativo de delivery, um levantamento revelou que o número de entregadores passou de 147 mil em fevereiro para 170 mil em março. Outro dado relevante desse estudo é que cresceu também o total de pessoas que querem trabalhar como entregador nas empresas de delivery. Ainda segundo a pesquisa desse aplicativo, em março, cerca de 175 mil pessoas pediram para entrar na plataforma como entregadores. Isso é mais que o dobro de fevereiro, quando o número foi de 85 mil. Para entender os novos hábitos alimentares do brasileiro, a Galunion, empresa especialista em food service, e o Instituto Qualibest desenvolveram o estudo Covid-19 e alimentação. A pesquisa aponta que o futuro do delivery é promissor e otimista. Entre os 1.100 brasileiros ouvidos, 21% acreditam que vão gastar ainda mais com esse canal de compras após a pandemia. Apesar dos dados, o setor ainda tem desafios a serem superados. 51% dos respondentes afirmaram que já deixaram de comprar no delivery de um restaurante porque a embalagem veio com problemas, como falta de lacre, comida desarrumada ou vazada. Os pesquisadores da Galunion e da Qualibest apontam medidas que podem ajudar as marcas a melhorar a sua experiência no delivery. Entre elas estão investir em embalagens lacradas e higiênicas que mantenham a temperatura da comida, reforçar ações que estimulem a cortesia do entregador e cuidar para que o processo de entrega garanta a integridade do produto. Pois é, Joana, aos poucos o conforto e a praticidade têm caído no gosto do brasileiro. Uma pesquisa da Kantar Thermometer revelou que dos consumidores que usam os canais de e-commerce, 54% consideram essa experiência mais positiva do que as compras feitas em loja física. Mas estudos também apontam que o delivery ainda tem resistência por parte de consumidores. 24% dos consumidores digitais consideram as compras online algo desafiador. Entre os usuários que não usaram o serviço neste período, 33% também disseram não ter o costume de pedir comida pronta. 27% deles preferem cozinhar e 16% querem economizar neste momento. Esses são alguns desafios para o setor. É com você, Joana. É isso aí, Juliana. Tem muitas questões aí envolvidas, pessoas que não têm intimidade com o aplicativo, que querem realmente ter a experiência de ir na loja comprar. Eu vou convidar então o Rony para comentar um pouquinho esses dados. E aí, Rony, o que você achou? Eu achei super interessante, acho que reflete muito, né, o momento atual, onde realmente está crescendo muito essa necessidade. Uma coisa que, para esse momento atual e depois, o que a gente tem que sempre pensar é o seguinte, né? Existe sempre uma pessoa do outro lado, e essa pessoa do outro lado, né, esse nosso consumidor, ele tem vontades, ele tem necessidades que mudam conforme cada momento, tá? Então, sempre você tem que pensar no seu consumidor como uma pessoa que tem dores, prazeres, medos de coisas novas, né? E ambições de ter coisas que não tinham. Quando vem, né, uma pandemia como essa, isso tudo muda de ponta cabeça. Então, às vezes, a pessoa fazia comida em casa
por uma questão de economia, mas ele está cuidando de tantas coisas na casa, é o filho que está em casa, é o trabalho, tem tanta coisa acontecendo que a comida eu não vou fazer, a comida eu vou encomendar e quero que chegue em casa. Então, as coisas mudam, e nesse momento onde mudam, acontece o seguinte, novos costumes, né? E com os novos costumes, as pessoas vão adquirindo novos hábitos, novos prazeres e aderem a coisas que eles não tinham. Então, hoje existe, assim, uma ameaça e uma oportunidade muito grande a vários negócios, a micronegócios. A ameaça é o seu cliente mudou de vontades e necessidades, né? Você precisa se adaptar rápido a isso para pegar essa oportunidade para o seu negócio. Porque se você não aproveitar, alguém vai aproveitar e quando o mercado voltar, e está voltando já, ele vai voltar com um cliente acostumado com novas práticas, né? Antigamente ele não tinha. Então, aqui a minha dica é se adapte rápido a essa situação, porque ela tem de ser muito mais um novo normal do que antes da pandemia. É isso que eu ia comentar, o novo normal para todo mundo, né, Rony? Tanto para quem está consumindo, que passa a ter mais tempo em casa e tem que otimizar esse tempo, né? Quanto também para quem está no setor, empreendendo e tentando aí competir à altura, né? É um novo mundo para todos os negócios, né? É uma nova rotina. Toda vez que tem umas grandes mudanças, tem muitas ameaças, mas tem muitas oportunidades. Cabe você, no seu negócio, né, com os seus clientes, especificamente entender aonde estão as oportunidades, né, e aonde está ameaçando o seu negócio. Porque tem negócios que podem deixar de existir e tem negócios que podem crescer muito nesse novo cenário. E a gente vai retomar a discussão aqui com os convidados, o Alisson do Sebrae, Fernando Vilela da RAP. Bom, a Juliana também trouxe aí um dado sobre a questão de trabalhar com o delivery, a pessoa física que agora está sem, de repente, perder o emprego e ver esse mercado tão em expansão, uma oportunidade, né, Rony? Não é isso, pessoal? É isso. Se eu puder adicionar alguns pontos aí, é super bacana você ver o poder de evolução da economia, né? E como novos cenários, novos contextos, independentemente do quão ruins ou positivos são eles, geram novas oportunidades. Então, hoje a gente tem um cenário econômico extremamente difícil, mas a gente tem boas oportunidades para pequenos microempreendedores encontrarem oportunidades de negócio no mercado de delivery e, consequentemente, gerar emprego para o país e para as cidades, para as regiões onde cada um vive. Então, só para citar um exemplo para ilustrar isso, pensa que um restaurante que está operando no delivery, provavelmente ele contratou entregadores, ele contratou alguma pessoa que faz embalagem, ou uma empresa que faz embalagem, que teve que reforçar o time, ele contratou provavelmente alguma assessoria pequena, junto com o Sebrae, alguém para ajudar ele a montar a estratégia de negócio dele, para dar uma ajudada nele. Então, isso envolve todo um cenário econômico, todo um contexto de microempreendedores, provavelmente, se ajudando para construir algo maior. Então, acho que isso é um cenário extremamente positivo diante de todo um contexto super negativo que a gente vive hoje. A gente tem algum dado sobre quanto esse mercado está empregando hoje só com relação a entregador? Com relação ao entregador, a gente não tem nenhum dado porque é uma informação, é um setor super pulverizado. Muda muito, né? Mas muda muito. Se a gente pudesse estimar com base nos nossos números internos e números de competidores, eu ousaria dizer que já deve estar quase em 1 milhão de pessoas envolvidas de alguma forma com o setor de entregas ali na ponta, para mais. Assim, facilmente eu diria que já está acima de 1 milhão. Muita gente, né, Rony? Muita gente. Muita gente no ponto da entrega, de ajudando a fazer essa entrega acontecer. E eu acho que a gente tem um desafio também com o microempreendedor, né? O microempreendedor que eu acho que eu passo aqui a bola para o Alisson, para contar um pouco desse desafio, né? Porque esse desafio não é simplesmente eu vou botar meu sobrinho para entregar, eu vou contratar um portador. Eu acho que ele passa de uma visão holística da empresa, não é isso, Alisson? Exato, Rony. É bem comum que a gente tem que entender que o consumidor, ele não é só meu consumidor, ele não é só o seu consumidor, ele consome de várias outras empresas. E a experiência que ele tem com uma, ele acaba exigindo ou cobrando das outras também aquele mesmo padrão de entrega, aquela mesma atuação. E aí é que vem o desafio, porque nem todas as empresas estão no mesmo patamar.
E aí, a dica que eu quero dar para quem está pensando em colocar um delivery é o primeiro tópico. Observe o seu público, né? Qual é realmente o público que vai comprar o seu produto. E aí você tem que começar a pensar na oferta que você vai fazer para esse público. Não necessariamente o cardápio que você tem ou todos os produtos que você tem, você de fato vai conseguir entregar via delivery. Você pode fazer isso de forma adaptada. Então, o que dá para entregar via delivery, que chega de um jeito, né, que, como bem o Fernando falou, que chega naquele momento uau, que não vai me gerar uma insatisfação. Então, tenho pensado bastante nisso. A forma como vai ser transportado, a embalagem que eu vou utilizar, as condições. Então, faça um teste, antes de mais nada, para você poder ver quais são os principais produtos, aqueles que têm saída, né, que é o que faz, de fato, a maior parte do fluxo de caixa dessa empresa, que gera mau faturamento, para você ter esse cuidado perante o cliente. E terceiro ponto é pensar, de fato, na questão do marketing. Quando a gente fala marketing aqui, eu vou deixar em 2 tópicos, principalmente. O marketing digital, para você se fazer conhecido, em que você, de fato, você divulga que você está aberto, quais são os produtos que você tem. Você também, quando eu falo do outro tópico do marketing, a questão da higiene, da transparência, do cuidado que você está demonstrando, né? Para as pessoas começarem a entender quais são os valores que a sua empresa está trabalhando e associar essas características positivas, na verdade. E, por último, que não pode ser descartado em hipótese alguma, é a gente tentar se conectar com esse cliente. Então, não adianta nada você também ter esse serviço de entrega se o seu atendimento não é bom. Isso a gente pontua muito para todo mundo. Atendimento, ele é uma coisa básica, ele é fundamental. E ele faz parte da experiência. Tem alguns momentos que a gente está vivendo que ser bem atendido, Fernanda, pode parecer até cômico, Rony. Parece, de fato, uma coisa uau. Nossa, fui tão bem atendido que eu nem entendi. Então, assim, a gente às vezes esquece do que, de fato, é básico. Então, assim, são pontos fundamentais que quem já está empreendendo ou quem, de fato, pretende empreender tem que estar atento. E não é só porque eu vou começar. Volta atrás e dá uma olhadinha nesses tópicos, o que você está fazendo de legal, o que está bom e o que pode ser melhorado. E a gente também pode estar ajudando, né, os empreendedores com todas essas questões. Fazer uma coisa bem feita, devagar, mas que seja realista, né? Que consiga prometer e cumprir a promessa para o cliente, né? A gente usa muito uma metáfora de uma corrida. Se você não está preparado fisicamente, você corre, mas você pode acabar rápido, você pode acabar se contundindo e atrapalhou tudo. Se você todo dia treina um pouquinho, você pode daqui a pouco estar correndo uma maratona. E isso é para esse processo que a gente está passando, para a gente poder se adaptando e também ter isso de maneira sustentável. A gente quer mais que as empresas continuem, né? Então não adianta botar uma operação que pode colocar em risco o funcionamento da empresa. Gente, o papo está muito bom, mas o nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente as dicas, a participação dos 2 convidados. Muito obrigada, Alisson, do Sebrae, Fernando, da RAP. E, Rony, as considerações finais para esse programa? As minhas considerações finais, elas são bem simples para que qualquer um possa fazer. Tá? Eu acho o mais importante é entender que do outro lado do seu serviço tem uma pessoa. E nesse momento, né, de mudança, ele pode ter mudado, o próprio cliente pode ter mudado, e no seu serviço de delivery não necessariamente você vai vender os mesmos produtos, não você vai fazer os mesmos serviços, porque isso tudo está mudando. Então, a minha sugestão para você, com muito carinho, é converse, entenda quem é o seu consumidor, entenda as vontades dele, as necessidades dele, para que você possa fazer uma curva de aprendizado rápido do delivery, de como você consegue fazer um serviço muito bom nessa questão do delivery para que seja diferencial do seu negócio. Entenda que quando o mercado voltar e sua loja poder vender novamente, né, você pode ter 2 negócios. Um negócio de distribuição, né, e um dos negócios que as pessoas vão até você. E ótimo, talvez você dobre o tamanho do seu negócio se você saber operar muito bem o seu delivery. Muito obrigada, então, pela participação, pela parceria. Rony Cunha Bueno estará conosco aqui durante os próximos programas. E obrigada também pela audiência, pela companhia. E se você gostou, não vai perder o nosso próximo encontro. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!